novo ano, Vieta, apareceu, algumas coisas não mudam e é hora de você ficar por dentro dos seus direitos. Com a chegada do ano novo, muitas mudanças aconteceram, né, nas gestões. Muitos prefeitos não foram reeleitos, outros não tinham a possibilidade de reeleição. Enfim, aí fica aquele questionamento, como é a situação, como é que fica a situação dos prestadores de serviços terceirizados? A advogada Sheila Sodré já está aqui em clima de férias e trouxe reforço a advogada André Carvalho. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Fê. E você lembrou bem essa questão mesmo, que prefeito novo tem muitas situações em que ele quer colocar, né, aquele pessoal que apoiaram eles na campanha, e aí muita gente, muito contrato vai ser desfeito das gestões passadas. E o que tem de pessoas que estavam prestando serviço às prefeituras e estão assim, meu Deus. O que fazer? O que fazer? Eu vou sair com alguma coisa? Eu vou ter direito de receber alguma coisa? Por isso que trouxe um advogado que é especialista nesse assunto, né, para poder nos ajudar mesmo, viu? André, boa tarde. Seja bem-vindo ao Com Você. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Sheila. Um prazer aqui estar com vocês. Desejar feliz ano novo. Para nós todos, né? Um 2021 de muita saúde, que eu acho que é a riqueza maior do momento, né, André? Com toda certeza. Gente, é o seguinte, é permitido contratar prestadores de serviços em qualquer gestão? Vamos começar assim, não estou falando de concurso público. Por exemplo, eu sou prefeita a partir de hoje e estou precisando de funcionários, sei lá, copeira para a escola tal. Posso contratar em qualquer momento? Não, veja bem, Fernandinha, essas contratações elas são regidas pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, onde delimita essas contratações, essa possibilidade de contratações a casos de excepcional interesse público. Então, a atividade ela tem que ser realmente uma atividade excepcional para garantir a possibilidade dessas contratações. Entendi, ou seja, não é a bel prazer do gestor, isso. Não, né? Tem aí... Mas o que a gente entende é que na maioria das vezes existe essa excepcionalidade, porque dificilmente tem uma empresa ou tem uma prefeitura que não tenha contratos de prestadores de serviço. Acabamos de fechar 2020, começou o novo prefeito, por exemplo, o prefeito de Campina Grande exonerou todo mundo, foi todo mundo pra rua e tava aquela confusão. O que acontece com quem saiu? Cobra os direitos a quem, André? A prefeitura ou a empresa a qual ele estava prestando serviço? Não, veja bem, Fernandinha, na verdade nós estamos tratando aqui de servidores contratados diretamente ao poder público. Ou então, seja, o contrato é feito diretamente entre o servidor público temporário e o poder público, no caso, a prefeitura. Entendi. Então, nesse caso, essas pessoas que foram exoneradas agora, no final do ano, têm direito a receber o quê, André? Olha, esse tema é um tema bem discutido, porque o STF tem reiteradas vezes propostos entendimentos. No geral, a partir de 2016, o STF determinou que os servidores públicos temporários não teriam direito a nenhum tipo de verba, a não ser o saldo de salário e o FGTS, de acordo com o artigo 19A da lei do FGTS. Porém, agora em 2020, ocorreu um julgamento com repercussão geral, o número do tema de repercussão geral é 551 do STF, da relatoria do ministro Marco Aurélio, onde ele, mesmo relator, foi vencido e se entendeu, se formou o precedente no sentido de que, em casos onde haja previsão contratual ou previsão legal, como é o caso aqui de uma pessoa, onde a Lei 13.331 de 2016 prevê alguns direitos aos servidores públicos temporários, existe essa possibilidade do recebimento de férias, 13º, além do que, em casos onde fique comprovada, e aí que fique claro que essa comprovação se dá mediante sentença judicial, onde fique comprovada o desvirtuamento dessas contratações e dessas renovações, como, por exemplo, uma gestão pública que renove durante 10 anos aquele contrato, porque o contrato, digamos, seja de um ano e todo ano vai renovando. Acaba que fica
comprovada o desvirtuamento dessas renovações e o STF entende que essas pessoas, esses servidores, têm direito ao recebimento de férias e 13º. Nesse caso, ingressando na justiça, né, André? Tem que provar, mas aquela história, por exemplo, tem uns casos aqui dos pró-tempores, que houve muito pró-tempore no nosso estado, apesar de que o Tribunal de Contas tem pegado muito no pé, mas nós tivemos aqui na história professores de 15 anos. Né? Com o tal do serviço prestado e vai ficando, não abre um concurso. E isso é muito ruim. Por isso que o trabalhador, quem tem um contrato, né, e que teve um contrato agora, foi exonerado, ele tem que, aquela história, tem que realmente entender quais eram os direitos que regia aquele contrato. Né? Raramente as prefeituras contratavam seletista, né? Mas existe um contrato, né? E existem alguns direitos. É certo, garantido já a questão do FGTS. Então, estava sendo recolhido? Não estava sendo recolhido, né? Como é que está essa situação? Porque a gente sabe que quando você vai atrás de seus direitos via prefeitura, né? É outra coisa, André, a responsabilidade aí passa a ser a Justiça do Trabalho ou a Justiça Estadual? Não, a Justiça Estadual. O STF também já entendeu. Pacificou essa questão e a gente sabe da demora que isso vai levar. Exatamente. E até a forma como as prefeituras pagam. Então, assim, um dos motivos que nós trouxemos esse tema aqui, Fê, é exatamente alertar essas pessoas que tiveram seus contratos. E quem vai entrar agora também, né? Já tem que ficar atento e não ter falsa expectativa. Isso. Que tem muita gente que aquela história vai pela questão da confiança, né? Entra porque há uma necessidade mesmo, não olha as entrelinhas do contrato, não sabe qual é o que está regido, qual é o contrato, qual é a lei que está regindo aquele município, então ele pode ficar aí em dúvida. Então, uma das coisas, André, para você explicar para a gente é interessante, como é que eu me sinto segura ao ser contratada pela uma dessas prefeituras, ser chamada para prestar serviço. Aí a gente tem várias áreas, né? Você tem médicos prestando serviço, eles vão atrás de professores, né? Até não dá tempo de fazer concurso, aquela história toda. Qual é a atenção que alguém tem que ter nesse momento de fechar um contrato, de assinar um contrato com a prefeitura? Olha, é importante destacar que essas contratações de excepcional interesse público são exceções, né? A gente não vê mas não é o que a gente vê na realidade, que tem de jeito na expectativa de que vai, né, ser chamada pela prefeitura grande. A praxe realmente seria a realização de concurso público. Porém, a gente entende que alguns municípios, principalmente os menores, têm muita dificuldade nessa transição do servidor público comissionado e temporário para o efetivo, porque tem realização de concursos, o orçamento às vezes não comporta. Mas há inclusive um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com as prefeituras para que isso se diminua gradativamente. Agora, a questão de como se fiscalizar o contrato, infelizmente a gente o servidor fica atrelado ao que está disposto naquele contrato. O que o servidor público pode fazer é, ao fim do seu contrato, requerer uma cópia, a não ser que ele já tenha, e levar um advogado para que ele possa estar analisando exatamente, né? E verificar se dali decorre algum direito. E apesar de muitas pessoas estarem na intenção, na expectativa de assumir logo o cargo, não abra mão desse contrato, não abra mão de ter a sua via do contrato, porque muitas vezes você vai precisar desse contrato para requerer seu direito no final. Então preste atenção, mesmo que foi aquele cargo que prometeu, apoiei vereador tal, não sei o que tal. É isso mesmo, então, porque a prática a gente tem que falar da realidade. Pega o contrato, guarda bem numa pastinha, deixa organizado para saber no final até como é que vai ser, se o FGTS foi mesmo recolhido, ou até as coisas que estavam porventura asseguradas no contrato, se elas foram devidamente cumpridas. Tenho perguntas. Eita. Me dá aqui a primeira, Desica, por favor. Faz aqui, Aleph, por favor. Boa tarde, me chamo Samara. Trabalhei em uma prefeitura com um contrato de 3 anos. No dia em que assinei meu contrato, uma semana depois cancelaram quais os direitos que eu tenho. Olha aí. Uma semana. Será que ela trabalhou? Chegou a trabalhar? Como é que é assim? Ela trabalhou 3 anos na prefeitura e o contrato foi cancelado com uma semana. Não entendi. Será que ela passou esses 3 anos sem contrato? É bem complicado. O teor da pergunta está difícil, mas assim, eu acho difícil que ela tenha trabalhado 3 anos sem nenhum tipo de contrato, até por causa da fiscalização do Tribunal de Contas. Ficou confusa, Sara. Acho que o interessante seria ela procurar um advogado de sua confiança, levar esse contrato para que ele pudesse analisar.
Até porque 3 anos é um tempo considerável, parece né? que ela trabalhou Por isso sem que eu digo que essa conversa de que é porque não tá tempo. Em 3 anos dá para fazer 200 concursos, minha gente. É porque, infelizmente... Por isso que o próprio trabalhador, Fernanda, ele tem que ficar atento a isso, né? A essa possibilidade, até porque ele pode ter outro meio de ir, ou então fica empatado em uma relação, em um vínculo de trabalho que vai gerar mais prejuízo no futuro do que ele tá em outra situação, né? Tem outra pergunta aí já, viu? A Luzinete fala sobre a história de trabalhar processo interno. Vamos entender aqui, André. Ela disse que foi prestadora de serviço em uma prefeitura até agosto de 2020. E aí, até agora, não recebeu o mês de agosto de 2020. No caso, ela, inclusive, entrou com esse processo interno. Ela vai ter direito a receber esse mês de agosto, André? Com certeza. Se ela prestou o serviço, é direito garantido que ela receba a contraprestação desse serviço, que no caso seria o salário. Quando ela fala processo interno, é um processo administrativo. É um processo Você administrativo. entra com processo administrativo. Qual é o grande problema, Fernanda, esse processo administrativo? Entendi. Gente, é porque ele é muito lento. Entendi. E aí o trabalhador tem que, primeiro, preencher um processo agosto, e vai demorar. Setembro, outubro, novembro, imaginou, dezembro, muito tempo janeiro. para o trabalhador. Mudou gestão, né? Vai para restos a pagar, agora meu fica Deus, restos a pagar. Não é assim, André? Do exercício anterior? Ou no caso dela, que é funcionária, como é que fica? Não, ela prestadora de serviço, se ela não entrar com o processo para tentar receber, aquela história, às vezes a gente tenta, e um bom advogado também ajuda, às vezes, nesse processo administrativo, durante o processo administrativo, até para correr, para ir lá no departamento, para poder ver como é que tá, se foi toda a documentação foi preenchida, todo o levantamento, atualização, e aí cobrar, o processo é de cobrar, se não, tem que ir à justiça, correto, André? Exatamente. Mas o primeiro passo já foi dado, o processo administrativo, provavelmente, sendo uma gestão séria e comprometida, provavelmente vai arcar com o ônus de pagar pela contraprestação de serviço. Até porque ela trabalhou, né? Agora tem que verificar outros direitos que ela pode ter, né? Sim. Tem mais um. Me dá aí na tela, por favor, mais uma pergunta. A Luciana trabalhou numa prefeitura como contratada, não recebeu abril, mais junho. No dia 1º de julho foi demitida, está até hoje sem receber. Como eu faço para resolver e receber esses meses? Luciana, acho que a pergunta anterior meio que respondeu. Pelo que eu estou entendendo, a primeira coisa é para esse processo. Exatamente, para consolidar, verificar se existia, como é que era a prova de que ela estava prestando esse serviço, né? Se tinha ponto, que era que tinha. Então, realmente, ela tem que intensificar e a gente está vendo que vai ser muito isso, né? Como é comum as prefeituras deixarem seus trabalhadores sem receber suas verbas trabalhistas mesmo, né? A hora trabalhada, né? O tempo trabalhado. André começou essa conversa hoje falando da excepcionalidade dos prestadores de serviço. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Mas a gente não está aqui para julgar o que é prática e o que é, né, e o que é lei. Mas o que é real. A gente fala muita verdade material, o que a gente está vendo, o que é nos tribunais. Porque se não fosse praticado, não teríamos jurisprudência desse jeito, nós não teríamos tantas ações judiciais em cima disso, tanto precatório para ser pago, tanto RPV para ser pago. E André também falou sobre essa história de um entendimento que o STF já teve sobre algo que é recorrente na mesma função, não foi? Eu acho que tem a ver com a Velma. Olha o que aconteceu, eu não sei se fala Velma ou Elma. Perdão, viu, querida, que eu não sei a pronúncia do seu nome. Mas ela trabalhou, André, 18 anos numa prefeitura. E no ano de 2018, na prefeitura que ela trabalhou, ela não citou a cidade, o contrato dela foi cancelado. E ela quer saber quais são os direitos. Ela poderia ingressar nesse caso, já que foram quase 20 anos numa mesma função? Se realmente ficar comprovado nesses 18 anos que houve um desvirtuamento nas renovações de contrato para fins de burlar a legislação, a Constituição Federal, ela realmente pode procurar um advogado de sua confiança e, a partir daí, muito provavelmente, pleitear esses direitos que a gente acabou de mencionar aqui. Muito bom. Meu tempo está estourado, Sheila. Mas peraí, mas peraí, deixa eu saber dessa aqui. Chegou uma dúvida, assim de dúvida, mas chegou uma que me despertou curiosidade. O contrato foi assinado com valor, sei lá, vou botar R$1.000, eu não sei o valor. Salário mínimo. Salário mínimo. Vamos botar 1.040, 1.100, né? Arredondou, 1.100. 1.100. Só que, para a nova gestão, é o seguinte, tô vendo aqui o seu contrato, você está garantido com 1.200, que você não pode ser menos que o salário mínimo, né? 1.200, eu só posso pagar 1.100. Pode
sem estar no prazo de cancelamento do contrato, mudar o valor para menor, André? Não. Se tiver o prazo de vigência do contrato estiver correndo ainda, ele não pode ser alterado para prejudicar o servidor. Mas se quando chegar a renovação, aí a pessoa pode condicionar o valor. E aí vem para aqueles requisitos, Fê. Ainda tem que levar em consideração a necessidade de renovar ou fazer concurso, porque tem muita coisa que quem é concurseiro fica atento. Nós já fizemos um programa muito bom sobre isso, que uma das coisas é, as prefeituras que fizeram concurso, que está concurso vigente para professor, para várias áreas específicas, e o prefeito está renovando contratos, né? Agora nessas novas gestões, sem chamar os concursados, os meninos aí, os concurseiros, têm que estar atentos, viu? Para poder verificar isso, acompanhar isso, porque existe uma coisa chamada site da transparência, vai atrás e quer o seu direito garantido. Não pode haver, se tem um concurso, ele tem que chamar as pessoas que passaram para o concurso para aquela vaga e não ficar dando cargos e passando a função para outro contrato terceirizado. Gente, hoje a gente tinha separado um tempinho até menor para eu ter um direito, porque tem tanta coisa pro programa, a gente passaria a tarde inteira falando sobre esse assunto, porque nós temos sim muitos prestadores de serviço na nossa Paraíba, não é? Se você ficou com dúvida, se sua dúvida não foi esclarecida aqui no nosso programa, vai lá no Instagram de Sheila, no Instagram de André. De André, gente, que esse tema já tá André. Você no fogo, viu, André? É @Sheila_Sandrel de Sheila de André, @André Carvalho ADV. .adv. André Carvalho.adv. André, tá contigo, viu? Ajuda o nosso povo lá, tá? Com certeza, viu? Obrigada, Sheilinha. De nada, Bom início de ano. Teremos, se Deus quiser. Difícil, viu, Fê? Sim. A gente vai falar muito, porque você começou a falar da carne, eu vejo o IGPM, o índice, outro índice complicado que é da construção civil. A gente tem que falar, porque o nosso povo vai passar aperreio, com certeza, esse início de ano. Porque esses índices estão subindo, salário não, e a realidade vai ser puxada, né? No mundo jurídico, a gente vai deixar isso muito claro. Vamos esclarecer várias dúvidas. Tive a alegria de rever André hoje como convidado aqui do Com Você, um amigo de velha data. Obrigada, André, pela presença. Um abraço, viu? Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição aí sempre que precisar. Ele é essa calmaria mesmo, a vida inteira, uma paz. Fazer o seguinte, vamos fazer